de longe, uma das melhores experiências que eu já tive no cinema. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Dunkirk, filme de Segunda Guerra Mundial dirigido pelo Christopher Nolan. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E chegamos aí a um ponto muito peculiar e muito curioso da carreira do Christopher Nolan, que é quando ele, já com muito poder e com a marca do nome dele fortalecida dentro da Warner Bros., parte para mais um projeto experimental, né? Ele já tinha feito 3 filmes do Batman, filmes de ficção científica, de ação, mas agora ele iria para um projeto que é inspirado em eventos históricos, né? Um filme de Segunda Guerra Mundial, mas eu diria que é um Christopher Nolan com uma visão, uma abordagem que a gente não via desde o Memento, bem início de carreira do Nolan mesmo. O Nolan contou várias vezes que ele já tinha essa ideia de fazer algo relacionado com a Segunda Guerra Mundial e ele tinha esse interesse muito grande nos eventos da evacuação da praia de Dunkirk, na França, que foi quando o exército britânico teve uma derrota dura para a Alemanha nazista e tiveram que ter uma evacuação aí de 400 mil soldados, né, com a ajuda do povo britânico, né, os civis foram de barco lá ajudar a resgatar os soldados, uma história bem interessante e obviamente tem seus desafios para ser feita numa grande escala, porque não é exatamente uma história de uma vitória durante a guerra, não envolve a presença dos americanos, então o Nolan deu o jeito dele para tirar esse projeto do papel. Ele teve muita pesquisa, muita consultoria, ele conta que ele fez, junto com a esposa dele, a Emma Thomas, o percurso de barco até a praia de Dunkirk para realmente entender o que foi esse evento. Ele conta que não queria fazer um filme de guerra tradicional, mas sim uma história que englobasse o evento inteiro como um só. E é aquilo, não tem muito segredo na produção e desenvolvimento do Dunkirk, tipo, é um novo filme do Christopher Nolan, ponto. Ele vai ter o que ele quiser, o elenco que ele quiser, e para esse projeto ele resolve apostar num elenco mais desconhecido para os jovens soldados protagonistas, gravar em locações de verdade lá na praia em Dunkirk e mais fotografia em IMAX do que qualquer outro filme que ele tinha feito até então. É no Dunkirk, inclusive, que ele abre mão completamente da razão de aspecto do 2:35:1, que é o widescreen. Mesmo nas cenas que não são IMAX, o Dunkirk tem a razão de aspecto do 1:85:1, que é uma razão um pouquinho mais aberta do que o 35. Com um orçamento aí na casa dos 100 milhões de dólares, o que é relativamente baixo para uma produção do Nolan, o resultado aí com o Dunkirk, sem sombra de dúvida, é um dos filmes de guerra mais diferentes, mais especiais que eu já vi. Além de ser uma experiência cinematográfica de tela grande incomparável. A história do filme acompanha uma série de eventos durante a evacuação da praia de Dunkirk durante a Segunda Guerra Mundial. Em tempos diferentes, acompanhamos a jornada de jovens soldados para escapar e sobreviver, a cruzada de um capitão movido por Mark Rylance para chegar de barco até a praia e a missão de 2 pilotos vividos por Tom Hardy e Jack Lowden para abater aviões alemães. Dunkirk é um filme muito interessante e eu insisto em usar o termo de experimental porque ele tem uma estrutura narrativa bem diferente, né, até para os próprios padrões do Nolan. Ele sempre foi muito fã da montagem paralela e da não linearidade dos eventos e eu sinto que o Nolan e o Lee Smith, né, o grande montador Lee Smith, que finalmente ganharia o seu Oscar na categoria por esse filme, desde o início eles têm uma proposta muito interessante, que é separar o filme nessas 3 etapas, né? Você tem todo o acontecimento na praia, que é o mole com os soldados que se desenrola ao longo de uma semana, os eventos do barco do Mark Rylance que se passam em um dia, e as sequências aéreas com Tom Hardy e Jack Lowden nos aviões que se desenrolam em 1 hora. Então, são eventos que não estão no mesmo espaço temporal exato, né? Assim como Interstellar, que era em planetas diferentes. Aqui você tem esses eventos se arrastando e prolongando num tempo muito distinto, mas você assiste eles meio que ao mesmo tempo. Você vai tendo várias sequências de montagem que essas 3 linhas narrativas vão tocando ao mesmo tempo, e várias vezes você vê um evento repetido ou um evento de outro ponto de vista, né? Especialmente durante as cenas de avião, quando os aviões passam, você acaba vendo de relance um barco afundando, e aí você vê só no final do filme que aquele barco afundando é o desfecho da linha dos soldados de uma semana, né? É uma estrutura narrativa, mas que também vem do roteiro, né? Eu acho que é muito importante a gente lembrar que é uma ideia muito original de estrutura de roteiro. A gente sempre pensa no roteiro em diálogo, personagem, mas a estrutura
tão original e tão estimulante do Dunkirk é um trabalho do Nolan, do roteiro, que é perfeitamente executada pelo Lee Smith, né? Eu tinha medo de ser meio confuso acompanhar isso nesse ritmo, né? Onde você não vai ter um apego emocional tão grande porque você já viu o final de algumas dessas histórias, mas ainda assim é um resultado diferente de tudo que a gente já viu, ainda mais nesse gênero, que funciona muito bem. E falando nisso, né, sobre roteiro, personagens, muitas pessoas criticaram isso na época e eu sempre defendi, que é a falta de aprofundamento, de detalhes, de arcos, de características que tornam esses personagens únicos entre si. No meu ponto de vista, eu acho que isso é muito proposital do Nolan em criar realmente cascas vazias, onde o próprio espectador possa se sentir como protagonista, quase como se ele fosse um avatar sendo jogado nessas 3 linhas narrativas, acontecimentos em Dunkirk, onde você literalmente tira toda a gordura, tira todos os diálogos ou a possibilidade de flashback, de backstory, minha família em casa, não sei o que, é só sobrevivência. É um filme de ação, né? Apesar dele ser um filme de guerra, ele tem esse sentimento de ação, porque a única coisa que importa para todos esses personagens é sobreviver, é chegar até o final. Tanto que o Dunkirk é um filme bem curto, né? Ele tem 1h40 aproximadamente, é o mais curto da carreira do Nolan, porque ele realmente quer capturar esse sentimento de corrida, né? De corrida contra o tempo, e é por isso também que eu considero muito o Dunkirk um filme de terror até, porque você tá nessa atmosfera bem gélida, fantasmagórica. Eu adoro o primeiro plano, com aquela cidade fantasma, onde os soldados meio que literalmente acabaram de se abaixar de alguma coisa que a gente não viu, enquanto os papéis vão caindo no chão, e você tem esse constante senso de que eles estão sendo observados e atacados à distância pelos nazistas, né? E é muito interessante como o filme nunca usa a palavra nazista ou Alemanha, é simplesmente o inimigo, né? No lettering, nos diálogos que aparecem é o inimigo. Isso, de certa forma, a gente sabe quem é o inimigo, né? Mas cria uma imagem meio que mais assustadora, maior ainda, porque você realmente nunca vê, né? É só silhueta de soldado, são os tiros vindo de longe e os aviões sobrevoando a praia com aquele som altíssimo do motor, das bombas. É realmente uma experiência de thriller psicológico que fica muito, muito potente numa sala de cinema também. Inclusive, né, falando da primeira cena, do senso de terror, o que dizer dos primeiros tiros que são disparados nesse filme, na sequência de abertura? Quando eu vi aquilo no cinema, parecia que alguém tinha entrado com uma arma, porque era uma coisa assim, muito alta e nada glamourizado, né? Como alguém que já trabalhou com Foley e edição de som, a gente vê que alguns efeitos sonoros de som, né? O próprio Indiana Jones, que a gente está comentando aqui no canal também, ele tem um som de tiro muito estilizado, muito cartoon próprio para aquele filme, mas os do Dunkirk, eles são realmente crus, quase como aqueles que a gente escuta no Fogo contra Fogo do Michael Mann, na cena do tiroteio no banco, né? Parece que é realmente uma arma de verdade, e você sente isso ao longo do filme inteiro. O Nolan também conta que uma das inspirações dele pro feel e pra direção do Dunkirk foram filmes mudos da década de 20, e dá pra sentir isso muito nesse filme com as tomadas com vários figurantes, né? Aquelas filas de soldados na praia para entrar nos navios, mas principalmente em como várias atuações, reações e movimentações, né, muitas interações de personagens se desenrolam sem nenhum diálogo, sem nenhuma fala, é muito pelo olhar, pela linguagem, como por exemplo nesses dois protagonistas, né, o Fionn Whitehead e o Aneurin Barnard. Eles formam esse tipo de aliança sem falar uma palavra um pro outro, e até uma reviravolta depois, porque o Barnard é um soldado francês que está querendo fugir com os ingleses, e tudo que eles fazem é só para sobreviver. Eu acho muito bem sacado, é puro cinema, é puro visual, quando eles veem um soldado numa maca na praia e os dois se olham, eles veem que os soldados de maca estão sendo levados para o navio, e eles, sem nenhum senso de altruísmo, resolvem se aproveitar daquela maca e do cara para levar ele no navio, só para eles conseguirem fugir. E tudo isso feito sem nenhum diálogo, é só um entendimento físico, de aceno de cabeça entre os dois. Isso é muito interessante e eu simplesmente adoro essa atmosfera, né? Esse silêncio. Apesar do Dunkirk ser um filme muito barulhento, ele é muito silencioso pelo som da praia, do vento, do mar, dos objetos, né? Ele é muito delicado até nesse sentido, e eu considero o trabalho mais complexo, mais maduro de direção do Nolan. Desde o primeiro plano com aquela cidade fantasma, você vai tendo essa atmosfera de frieza, de paranoia, de você estar sempre tendo que olhar por cima do seu ombro, né? E eu gosto de como Nolan e o Hoyt van Hoytema, né, finalmente garantindo sua primeira indicação ao Oscar, se aproveitam muito bem do IMAX para criar essas paisagens quase desoladoras, né? Parece
parece essa praia sem fim, com a névoa, com o céu nublado, onde você não tem um senso de escapatória, de você estar sempre em perseguição, e você realmente se sente junto daqueles soldados anônimos ali, né? E poxa, apesar deles não terem características próprias, né, de backstory ou coisa assim, eu acho que todo o elenco manda muito bem, e inclusive, né, Harry Styles na sua estreia como ator nesse filme aí, é o melhor papel que ele fez até agora, e eu definitivamente tenho que dar um destaque muito grande pro Kenneth Branagh, que interpreta um dos comandantes que está supervisionando a evacuação. É dele os momentos, acho que mais bonitos de entregas, de emoção, né? A reação dele quando ele vê os barquinhos de civis chegando é um momento, assim, antológico desse filme. E eu acho que o segmento do filme que realmente aposta um pouquinho mais em trama, em desenrolar, em personagem, é esse do barco do Mark Rylance. Eu gosto do senso emocional, porque você vê que o Rylance é um civil que tá arriscando a própria vida para entrar no campo de batalha, na guerra mesmo, e aí só depois do final que você vai entender que ele tinha um filho que morreu durante a guerra. Então tem essa questão meio metafísica, psicológica dele de ir até a praia para resgatar os soldados, para representar meio que o soldado que ele não conseguiu resgatar, que é o filho dele, né? Isso é muito interessante, e o Mark Rylance tem várias sutilezas, vários momentos bem bonitos assim, que ajudam a trazer um retrato interessante desse tipo de personagem. Isso porque esse segmento ainda tem toda a situação com o Cillian Murphy, né, o soldado traumatizado que eles encontram no mar, que é bem intensa, rende situações moralmente difíceis, né, já que o Murphy acaba matando sem querer um dos meninos do barco, né, vivido pelo Barry Keoghan, que inclusive foi a primeira vez que eu vi ele num filme, né, hoje ele tá aí, indicado ao Oscar, fez o Coringa também. Mas eu acho que o elemento mais impressionante do Dunkirk, sem sombra de dúvida, são as sequências aéreas com o Tom Hardy e o Jack Lowden, que são esses pilotos aí nos Spitfires, que são aviões da Segunda Guerra Mundial, e o Christopher Nolan, né, se ele já tinha brincado com acoplar IMAX em miniatura, em carro, em Batmóvel, aqui ele tá realmente colocando câmeras IMAX de alto formato em aviões de verdade, né, são realmente Spitfires da Segunda Guerra Mundial, então tudo que você vê em tela, com essas perseguições, tiroteios, acrobacias, são reais. É algo realmente impressionante, visualmente excepcional. É uma das melhores coisas que eu já vi num cinema também, porque a fluidez, os detalhes, a precisão desses movimentos, né? É um negócio muito, muito impressionante que, além de ser muito empolgante, de ter suspense, o Nolan consegue achar um drama interessante para os personagens, já que esse piloto vivido pelo Tom Hardy, né? Tem um momento do filme em que ele tem que tomar uma decisão se ele vai continuar voando mesmo sem combustível, e você vê essa tomada de decisão através dos olhos dele, né? Como ele tá usando uma máscara, você só vê o Tom Hardy colocando todo o drama, todo o talento dele com os olhos. Depois de já ter feito isso com Bane, o Tom Hardy pra mim se consagra como o melhor ator de olhos que Hollywood tem. E olha, quando as três linhas narrativas se encontram no final, que tem aquele grande clímax, é realmente uma coisa impressionante. Você vê o quão preciso é o trabalho do Lee Smith para fazer com que cada personagem protagonista de seu próprio segmento se encontre, se trombe. É muito inteligente, é uma grande montagem, e ele garante aí momentos que se misturam ao mesmo tempo com o horror, o épico, o drama, o suspense. Tem de tudo no clímax do Dunkirk, né? Que é quando tem os soldados na água, o navio afundando, o avião perseguindo o caça alemão, até combinar num desfecho que eu acho realmente muito bonito, né? Tem aquele discurso do Churchill por cima das imagens, e apesar de ele estar falando especificamente sobre a Inglaterra, sobre a Segunda Guerra, eu acho que o trabalho que o Nolan faz com esses personagens e com a abordagem dele nesse filme consegue transformar esse micro num macro, onde você chega no final do Dunkirk, que é praticamente sobre o triunfo do espírito humano, da sobrevivência, não só sobre duas nações, sobre uma guerra, sobre política. E eu acho isso muito, muito comovente, especialmente, né, pela trilha sonora maravilhosa do Hans Zimmer, né, sempre muito afiado na última colaboração que ele faria com o Nolan até então. Acho que tudo se amarra perfeitamente no final desse filme. E, inclusive o plano final, né, o Nolan poderia muito bem terminar com a música crescendo e subindo no Spitfire pegando fogo, mas ele volta para um plano bem mais intimista, meio assustado até, né, do protagonista do Fionn Whitehead, meio que para não perder o elemento humano, talvez, né, que tá envolvido nesse grande clímax. É uma decisão muito interessante de plano final que o Dunkirk faz. Olha, Dunkirk é um filme muito especial, é o mais curto e mais direto que o Nolan fez até agora, mas justamente porque ele se atenta ao básico e ao primal, assim, né, meio que só o essencial que você precisa para sobreviver nessa experiência, nesse filme, porque ele é ao mesmo tempo um ótimo filme de ação,
um filme de suspense muito eficiente e ao mesmo tempo muito criativo nas escolhas de narrativa não linear que ele faz. Eu acho que o Dunkirk não só é um dos melhores filmes que o Nolan fez até agora, mas eu acho que é um dos grandes filmes de guerra que o cinema já ofereceu. Para Dunkirk, eu dou uma nota 10. E no lado financeiro, a gente vê mais uma amostra do grande poder que é a marca Christopher Nolan para Warner Bros, porque afinal ele lançou um filme de guerra em pleno verão americano e muitas pessoas foram ver. O Dunkirk estreia nos cinemas americanos em 21 de julho de 2017 com 50,513 milhões de dólares, arrecadando 180,740 milhões na bilheteria doméstica e 527,16 milhões no mundo inteiro. Um excelente resultado considerando o gênero desse filme e o orçamento de 100 milhões de dólares, e o Dunkirk também foi o mais perto que o Nolan já chegou de ganhar um Oscar, porque foi esse filme que garantiu a primeira indicação do Nolan como o melhor diretor. Quem diria? Só a primeira indicação pelo Dunkirk, né? O filme também foi indicado a melhor filme, melhor fotografia, direção de arte, melhor trilha sonora, que deveria ter ganhado no lugar daquela chatice da Forma da Água, e ele garantiu vitórias aí como melhor montagem e as duas categorias de som. Extremamente merecido, sem sombra de dúvida, mas comentem aí o que vocês acham de Dunkirk, desse grande épico de Segunda Guerra do Nolan, e se vocês estão animados aí para ver o retorno do Nolan ao épico histórico com Oppenheimer. Estamos quase chegando no final do especial do Nolan, só falta o Tenet e depois, finalmente, o Oppenheimer. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.